Olá, estamos aqui para mais um assunto interessantíssimo e hoje esse assunto é dentro do livro de Gênesis, capítulo 12, o seu verso 10 ao 20 e em conformidade também capítulo 20, o seu verso 1, 18. Mas antes de nós iniciarmos aqui esse assunto para analisarmos o que está ocorrendo aqui no livro de Gênesis, estou aqui com a minha Bíblia, Sagradas Escrituras, né? Antes de nós analisarmos aqui, eu peço para que você se inscreva aí no canal, ative o sininho para que todos os vídeos que for postado você já receba, compartilhe também, faça chegar ao coração de outras pessoas esta mensagem porque é bom para a alma, para o corpo, para o espírito, para a mente, para o nosso cotidiano, as coisas de Deus é sempre boa, né? Então se inscreva no canal e compartilhe. Bom, vamos entender o seguinte. Nós temos um assunto aqui interessantíssimo sobre o livro de Gênesis, capítulo 12, o seu verso 10 ao 20, 21 ao 18. O que ocorre? Ocorre que aqui no livro de Gênesis nós sabemos sobre Abraão no Egito, né? Abraão no Egito, depois ali havia fome, havia todo esse processo. Ouve-se que Abraão mentiu perante a sua mulher, ele mentiu ali para o faraó, né? Teve a mentira, em conformidade também teve lá no capítulo 20 mais ou menos uma história parecida, e lá em 2 Samuel também teve mais ou menos um assunto parecido. Então Abraão, ele mente que a sua esposa era irmã, um negócio assim, você já conhece mais ou menos a fatídica história. E aí, para nós analisarmos sobre esse assunto aqui, nós temos uma pergunta, que diz assim a pergunta: Pastor, por que Deus permitiu que Abraão prosperasse, mesmo tendo ele mentido? Já vem essa pergunta de antemão assim, forte, por quê? Porque nós sabemos quem é o pai da mentira. Aí, por que Abraão ele mente e ele prospera, ele enriquece? Temos um problema aí. Qual é o problema, pastor? Que o seguinte, a Bíblia nos exorta a não mentir, como lá em Êxodo capítulo 20, seu verso 16, né? Ela já está nos exortando, já está dizendo para não mentir. Porém, mesmo depois de Abraão ter mentido com respeito a Sara, ele enriquece. Esse é o problema. Há uma certa controvérsia. O que está ocorrendo aí? Vamos tentar solucionar isso aqui entendendo o seguinte. Primeiro, o enriquecimento de Abraão, meus queridos, não deve ser visto como uma recompensa divina pela sua mentira. Já de primeira mão, já de antemão, temos que entender que o enriquecimento de Abraão não deve ser visto como uma recompensa divina pela sua mentira, não foi por causa da sua mentira. Vamos entender o segundo ponto também. Podemos facilmente entender por que Faraó lhe deu presentes, porque ele recebeu presentes. Faraó pode ter sentido obrigado a recompensá-lo pelo mau constrangimento que a sua corrupta sociedade impunha aos estrangeiros que visitavam o país. Pode ter ocorrido isso. Além disso, meus queridos, temos que entender que Faraó deve ter sentido que deveria recompensá-lo por ter feito tudo isso, né? Levado a esposa sobre ali o palácio, mesmo sem saber de sua real condição. É que o adultério, vamos entender que o adultério era estritamente proibido pela religião, né? Religião egípcia, isso mesmo. O que nos leva que Abraão pagou pelo seu próprio pecado. Os anos de transtorno que se seguiam na vida de Abraão, meus queridos, pode ter sido uma consequência direta de sua falta de fé no poder protetor de Deus. Faltou fé ali, faltou fé Abraão em Deus, né? Faltou um pouquinho de fé na proteção de Deus. Aí vamos entender que facilmente, embora alguns sejam reconhecidos como homens de Deus, eles são falíveis, exatamente, e responsáveis pelo seu próprio pecado. Eles são falíveis e são responsáveis pelo seu próprio pecado.
Temos um exemplo maravilhoso, como citei logo no comecinho, sobre 2 Samuel capítulo 12, como lá Davi e Betseba. Lembra daquela história mais ou menos parecida? Que também ali Natã, houve-se ali também uma certa mentira, um certo jogo, né? Mas também Davi, ele é abençoado, né? Houve-se uma benção, houve-se ali uma diferença. Como podemos compreender então, Deus os abençoou apenas dos pecados deles e não por causa dos seus pecados. Deus, ele abençoou apesar dos pecados deles e não por causa dos seus pecados. Pastor, então o que ocorre diante dessa pergunta? Por que Deus permitiu que Abraão prosperasse mesmo tendo ele mentido? A Bíblia foi dita que ela nos exorta a não mentir. Porém, Abraão foi abençoado e enriqueceu porque mentiu. Então temos que mentir para ser abençoado? Não, não. Não temos, não. Não há uma controvérsia aqui na Bíblia. A Bíblia nos exorta a não mentir. Deus é todo-poderoso, Ele vê todas as coisas e Ele é quem sabe de bênçãos ou não bênçãos. Está tudo no controle dEle. Tá bom? Até a próxima, a mais um assunto interessantíssimo que nós temos aqui no canal.